Pega a sua Bíblia, por favor. Eu quero estar pregando sobre quando a luta chega, quando a crise chega, quando o problema chega, o que fazer diante de tudo isso. Não vou pregar nesta tarde essa mensagem por causa do coronavírus, não. Eu vou pregar para que você possa aplicar em qualquer área da sua vida. Tiago, por gentileza, capítulo de número 5, versículo 10 e versículo 11. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 10 e versículo 11. Você que me acompanha aí na sua casa, que não tem como abrir Bíblia, vai aparecer aí na tela do seu telefone ou do seu televisor ou do seu computador, o versículo para você acompanhando também. Diz assim o texto sagrado. Vou pregar sobre quando vem o problema, o que fazer. Tiago 5, 10 e 11 diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim em que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Essa palavra, ela é como se fosse uma receita que nós devemos pegar na Bíblia acerca de como enfrentar as dificuldades e os problemas. Eu vi essa semana o ministro da Saúde, Mandetta, um homem muito bem preparado, ele dizendo o seguinte, olha aqui, está até aí, você vai ler na sua casa. Ministro da Saúde incentiva pastores, preguem, as pessoas precisam. Pastores, preguem, as pessoas precisam. Pede o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, um homem que está fazendo um trabalho fenomenal. E a própria medicina incentiva a gente ouvir a palavra de Deus. É muito lindo, né, irmãos? Isso é fantástico. É como se um médico prescrevesse uma receita para gerar saúde. Então, quando vem a luta, o que nós devemos fazer? Primeiro, fazer um autoexame de nós mesmos. Converse com você. Faça uma autoanálise da sua vida. E quando a gente faz essa autoanálise, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, você pode achar a solução do problema. Segundo, você pode amenizar o impacto do problema. Ou terceiro, você vai se preparar para enfrentá-lo. Então, eu preciso fazer uma autoanálise. Por que eu entrei nessa crise? Por que eu entrei nesse problema? O que me levou a essa crise conjugal, profissional, espiritual, familiar, financeira? Qual o start que me colocou onde eu estou hoje? É a minha autoanálise que vai me levar a entender isso. Quando você faz um autoexame, talvez você possa chegar a alguma dessas conclusões que está acontecendo na sua vida. Primeiro, tem Eclesiastes 9:2. Você vai descobrir a seguinte resposta: pode ser lei da vida. Como assim, pastor? Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Eu vou entender que algumas lutas que eu enfrento, sabe o que significa? São leis da vida. A vida, naturalmente, ela vai colocar isso. Quer ver um exemplo? O jovem de 20 anos, geralmente ele não tem muita dor. Mas pega um senhor de 80 anos. É a lei da vida. Pode ser, como diz o texto, para o ímpio ou para o cristão. Pode ser para quem serve a Deus, ou pode ser para quem não serve a Deus. Está escrito. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim que sacrifica como quem não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento.
Jesus falou em Mateus 5,45 sobre isso. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Então, aí está esse caso da coronavírus. O injusto pega, mas o justo também pega. O ímpio também. O bom pega, o mal pode pegar. Então é uma lei da vida, a diversidade que acontece na nossa vida, são leis. O justo fica doente, tem que ir para o hospital, o ímpio também. Você tem que entender isso, que talvez as adversidades que você está enfrentando, fora do coronavírus, você possa chegar à conclusão, que de repente, é falta de sabedoria sua, minha. Quem mandou falar o que não era para falar? Quem mandou tomar uma atitude errada? A coisa está acontecendo, às vezes por falta de sabedoria. Pastor, então o que eu faço? Olha a receita de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente, e não lança o rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Existem princípios na nossa vida. O que é que me leva, quando eu faço uma autoanálise, o que é que eu vou descobrir? Princípios da vida. Quando você quebra princípio na sua profissão, na sua casa, nos seus negócios, na sua vida espiritual, quebrou princípios, vai ter consequência. Princípio da vida em relação à sua família, princípio da vida em relação à área espiritual. Olha o que é que diz em Mateus 26:41 sobre essa questão de princípios. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Jesus falou algo aqui muito forte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, às vezes a pessoa não vigia nem ora, vem a perturbação, ela quebra a cara, ela quebra leis, princípios espirituais são deixados de lado. Pode ser que esse seja o motivo do seu problema: não vigiou e não orou. Princípios espirituais. Também, ao você fazer o autoexame, você pode chegar à conclusão do que está acontecendo com você é uma questão do seu relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Salmo 119, verso de número 67. Olha o que diz: antes de ser afligido, andava errado. Meu Deus do céu. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Olha que coisa violenta. O salmista diz que quando Jeová pegou ele de jeito, aí ele firmou os caminhos. Deus permitiu vir uma adversidade sobre ele, a ficha caiu, ele corrigiu a rota e se voltou para Deus. Então, em alguns casos, nós vamos perceber que a nossa crise, o nosso problema, é porque nós nos afastamos de Deus. Estamos perto dos olhos, perto da igreja, perto da Bíblia, mas com o coração longe, com o coração distante. É isso que nós estamos entendendo. Muitas vezes Deus permite problemas e crises, porque você é filho dele. Pastor, mas filho passa por isso? Passa. Hebreus capítulo 12, versículo de número 6. Olha o que é que o Senhor nos ensina. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Deus diz que corrige quem ama. Quem sabe Deus está permitindo essa luta, essa adversidade na sua vida, para te corrigir, para aprimorar a sua fé. Salmo 119, verso 31. É o que eu já disse. Às vezes Deus vai permitindo que a gente erra,
para que Ele venha e nos pegue na curva. Apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Quando a luta e a adversidade veio sobre ele, rapidamente ele foi buscar a Deus. Quem sabe toda essa luta não tem nada a ver com as leis da vida, não tem nada a ver com a sabedoria, não tem nada a ver com princípios, mas tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Talvez você esteja vivendo uma frieza espiritual e Deus está te corrigindo, ou Deus está trabalhando para aprimorar a sua fé. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. O apóstolo Paulo diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Se você verificar as suas possibilidades diante das suas adversidades, e você usar o seu potencial, pode acontecer isso aqui, ó. Primeiro, você pode resolver o problema. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha perdido todo o seu dinheiro, com médico, com tudo, mas ela tinha um pouquinho de força. Ela não gastou mais dinheiro com médico, mas ela usou o potencial que ela tinha, a força que ela tinha, ela rompeu a multidão, ela tocou em Jesus, e o problema dela foi resolvido, porque ela foi curada. Então, muitas vezes, o nosso potencial é que vai nos levar a resolver um problema, e não é uma outra pessoa que a gente pensa que traria a solução. Nesse autoexame que nós precisamos fazer, você vai verificar as possibilidades de usar o potencial. Às vezes não vai resolver, mas estará estruturando você para passar pela prova. Olha o que diz Filipenses 4,12. Aqui não fala que Paulo vencia todas, mas fala que ele estava estruturado para passar por qualquer momento. Olha o que diz: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele não está dizendo aqui que ele venceu tudo, mas ele está dizendo que ele estava preparado para passar por problemas e crise. Eu profetizo que você em Deus está preparado para passar por crise e problema. Eu posso, tanto na adversidade ou na bonança, entender que Deus está comigo. O que eu faço quando estiver passando por problema, adversidade, luta, provação? Em segundo lugar, aceite, mas não se entregue a esse momento da sua vida. Aceitar não é se entregar. Aceitar é você entender o que está acontecendo. Porque tem gente que finge que não está acontecendo nada. Está devendo todo mundo e continua comprando fiado na mão dos outros. Faz de conta que não está acontecendo nada. Não, eu vou passar o cartão. Até parece que cartão não vence. A pessoa, ela finge que não está acontecendo nada. Olha Jó capítulo 2. A mulher dele manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Por tudo que ele estava vivendo. Mas sabe qual foi a resposta de Jó? Recebesse o bem do Senhor e não vai receber o mal? Jó reconheceu que estava em um dia mau, mas ele reconheceu o momento da vida que ele estava passando. Eu reconheço que o mal do Senhor me alcançou. Ele entendeu o momento da vida dele, mas ele não deixou de olhar tantas coisas boas que Deus já tinha feito para ele. Nesse momento de crise, me perdoa a sinceridade. Eu recebi hoje uma mensagem de um pastor, desculpa a expressão, bandido. Um pastor, que tem que tirar o nome dele de pastor, ele estava dizendo assim: cadê os homens que falam de cura divina agora para ir curar os enfermos que estão com coronavírus? Cadê as igrejas abertas? As pessoas, irmãos, são tão malignas, que elas usam um momento desse, que a gente tem que entender que o mundo está vivendo,
Sabe para quê? Para gerar incredulidade no coração das pessoas. Esse homem que falou isso, ele se julga ser pastor de internet. Nem a igreja que ele tem, uma igreja pequenininha, não tem nada contra a igreja pequena. Deus está numa igreja que tem 10 pessoas ou 10 mil pessoas. Mas ele fica só por detrás de uma câmera, gravando e falando mal do evangelho, para deturpar as pessoas que muitas vezes não têm raízes na palavra de Deus. Olha o que nós aprendemos na Bíblia. Se eu quero superar adversidades e tribulações, eu tenho que reconhecer o momento que nós estamos passando. Quer ver o que mais eu aprendo? Não transfira a responsabilidade para os outros daquilo que é seu. A responsabilidade é sua. O que fazer quando estiver passando por tribulação, é você que tem que decidir, é você que tem que fazer. Lamentações 3,39, é muito lindo esse texto que fala sobre isso. Do que se queixa, pois o homem vivente, queixa-se cada um dos seus pecados. Olha que coisa linda esse texto. Talvez Deus colocou pessoas do seu lado, ou até mesmo você já pensou nisso, pessoas que vivem arrumando bode expiatório, mas não reconhece que se afastou do evangelho, se afastou de Deus, e por isso que essa crise está tentando te derrubar. Assuma as suas responsabilidades. Nenhum ser humano vai me colocar ou vai te colocar no céu ou no inferno. É você com as suas atitudes que determina se vai para o céu ou se vai para o inferno. Assuma as suas responsabilidades. Eu sou o seu pastor, você que está em casa me assistindo, nós temos uma aliança, você pode contar comigo, mas eu não tenho o poder de te colocar no céu. Isso é uma decisão sua, com as suas atitudes. O que fazer diante das adversidades? Em quarto lugar, tenha paciência. A paciência, ela nos gera ter tranquilidade na hora da crise. Romanos 12:12, olha o que diz o texto. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Por que tantas pessoas veem a tribulação e ela fica mais pedido que segue tiroteio? Porque ela perde a esperança, fica desesperado e não persevera na oração. A paciência, ela produz controle. Jó não blasfemou. Olha Jó capítulo 2, versículo 11. Com tudo que Jó vivia, olha o que diz a palavra. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram com doença dele para o consolarem. Verso de número 12. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Verso seguinte. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó não murmurava. Jó, ele não reclamava. Jó, ele apenas confiava. Ele não pecou com a sua boca, não murmurou, porque muitas vezes na hora da tempestade, na hora da adversidade, a pessoa fala o que não deve. A murmuração, a reclamação contra Deus é a falta de paciência. A paciência dá a você controle para não falar aquilo que não pode ser dito. A paciência produz resultados maravilhosos. Olha o que Paulo fala em Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência.
paciência. Olha que coisa linda. Por causa da tribulação você aprende a paciência. E a paciência vai te dar experiência para passar por ela. E você vai ter esperança. E passar pela esperança, você vai sair vitorioso. Vai cantando a vitória. E vai vencer a crise e o problema. O que é que eu preciso aprender na hora da crise, na hora do problema? Em quinto lugar, desloque o seu olhar. Se você ficar focado na adversidade, na tribulação e no problema, o seu olhar vai trazer para a sua mente. E a sua mente, ela vai ter as suas emoções expressas de forma terrível. Quer ver um exemplo bobo que eu vou te dar? Como é que eu devo deslocar o meu olhar? Se eu estou com uma feridinha aqui, eu estou na minha casa com a feridinha, mas eu saio cedo para trabalhar. Eu estou trabalhando, não estou nem vendo a feridinha, até que alguém fala: e essa ferida na sua mão? Ah, é? Está aqui na minha mão, inclusive até dói, né? Quando eu desvio o meu olhar, eu começo a deslocar, fazer outras coisas, eu vou vencer aquela crise, aquele problema. Você lembra de Jesus, irmãos? Diante de Lázaro morto? Jesus, ele olha para Lázaro morto. Eu estou falando do homem mais bem equilibrado do mundo. Do homem que é o psicólogo dos psicólogos, que é o médico dos médicos. Um homem que tem o controle sobre principado, potestade, dominador, força espiritual do mal. Estou falando sobre o maior. Olha o que diz João 11, versículo de número 33. João 11, 33. O homem mais equilibrado do mundo. Quando ele não deslocou o olhar dele, o que aconteceu? Jesus, pois, quando viu chorar Marta e Maria, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Na minha tradução está: e comoveu-se. Aí agora olha o menor versículo da Bíblia, versículo 35, diz assim: e Jesus chorou. De alegria? Não. De quê? De dor, de tristeza. Se você ficar focado só em coisa ruim, a sensação de dor aumenta. Eu ontem estava na minha casa assistindo a Record. E a Record falando sobre pessoas já curadas do coronavírus. Um médico, um cientista francês pegou a esqueci o nome, indoxicloroquina, alguma coisa assim, e misturou em uma outra medicação e deu para a pessoa beber. 80 pacientes em fase final, 78 foram curados. E ele dando aquela entrevista na Record, eu falei: que bênção! Olha aí, ó, não tem ainda o teste, porque é no mínimo para 1000 pessoas ser testada para ser aprovado, mas na hora que a pessoa está enfrentando uma dor, é lógico que ela vai tomar esse negócio. E aí eu fiquei feliz. Olha que maravilha, glória a Deus. 80 pessoas estavam para morrer, 78 foi curada com esse remédio. Irmãos, aí eu saí, voltei, o pessoal trocou de canal, estava passando na Globo. A Globo começou a falar: o número de morte aumenta, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Irmão, foi me dando medo. Eu falei: vou sair daqui. Olha o que é uma televisão que está a 1 metro de distância de você, o que pode produzir dentro da gente. Enquanto um fala que tem cura, o outro só fala que tem morte. Enquanto um fala vai ter solução, o outro só falta dizer: não tem mais jeito, o mundo vai acabar. Desloque o olhar. A sensação de dor aumenta se só olhar para o que não presta. Se você ficar focado apenas no problema, na adversidade, você vai paralisar o seu potencial, você vai ficar travado.
Pastor, eu tenho que deslocar o meu olhar para onde? Primeiro, para outras áreas da sua vida. Você pode estar vivendo uma crise lá na sua casa, com teu marido, com a tua esposa, mas lembre-se que você tem filhos maravilhosos. Você pode estar enfrentando uma crise lá no seu trabalho. Alguém se levantou contra você, alguém não te valoriza, mas lembre que lá naquele lugar de trabalho tem alguém que te ama. Lembra que lá tem alguém que é bênção na sua vida. Então, comece a olhar, tire os olhos do epicentro da tribulação e desloque para outras áreas da vida. Segundo, olhar para onde? Olhar para outros seres humanos. Eu tenho certeza, irmãos, que existe agora pessoas que estão muito pior do que nós. Pessoas até passando fome, sendo que nós temos o que comer em casa. Quer vencer a crise e a dor? Desloque o olhar. Hoje 1 bilhão de pessoas no planeta Terra não comeu nada, e essas mesmas pessoas amanhã não tem nada para comer. Desloque o seu olhar para outros seres humanos. Terceiro, desloque o seu olhar para Deus. Salmo 121, versículo 1 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, que é de onde vem o meu socorro. Dá glória a Deus, igreja. Salmo 34, versículo 12, diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Desloque o seu olhar para Deus. Para onde eu tenho deslocado o meu olhar? Para onde você tem deslocado o seu olhar na hora da crise? No meio da tempestade, da adversidade, o que fazer? Desloque o seu olhar para a eternidade. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 17, o apóstolo São Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, crise, problema, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oh, meu Deus do céu! Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê, que é o céu, é algo eterno. Olhe para a eternidade na hora da luta. Romanos 8,18, Paulo fala assim conosco: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19, ele fala para todos nós: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós entendemos aqui, querido, pode até aqui na terra faltar alguma coisa, mas vai chegar o dia que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não vai haver mais morte e sofrimento. Eu creio que tem uma viva esperança para aquele que está em Cristo. Alguém recebe essa palavra da sua casa e recebe, diga amém. Sexto, o que fazer para vencer a crise, o problema? Ações de graça. Efésios capítulo 5, versículo 20, diz assim, o apóstolo Paulo nos orientando: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: vamos sempre dar graças a Deus, em nome de Jesus. Render graças é um mandamento. Deus não está pedindo, Ele está mandando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, um texto conhecido de todos, mas nós temos que viver esse texto que diz: em tudo dai graças. A porta abriu, te dou graças, Senhor. A porta fechou, te dou graças, Senhor. O milagre chegou, te dou graças. O milagre não chegou, te dou graças. Aconteceu do meu jeito, graças a Deus. Não aconteceu do meu jeito, o Senhor está no controle. Pare de reclamar e comece a sempre dar graças a Deus. Você já deu graças a Deus hoje? Você pode aí por um minuto dizer: Senhor, muito obrigado por hoje.
Graças a Deus por esse dia de hoje. Eu te louvo por esse dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esse dia de hoje. E para encerrar, além de eu fazer um autoexame, além de eu entender que eu posso aceitar, mas não me entregar ao problema momentâneo da vida. Em terceiro lugar, além de eu entender que eu não posso transferir para outros aquilo que é minha responsabilidade. Em quarto lugar, além de eu ter que ter paciência. Em quinto lugar, além de eu ter que aprender a desviar o meu olhar na hora da crise. Em sexto lugar, além de eu ter que dar graças a Deus. Em sétimo lugar, eu tenho que ter fé em Deus. Crer em Deus. Lucas 1,37. O Senhor Jesus diz: porque para Deus nada é impossível. Jeremias 32, versículo 17. Tenha fé em Deus. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido. Nada há, isso é demais, nada há que te seja demasiado difícil. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Não tem nada difícil para Deus. Ele pode curar você do câncer. Ele agora pode fazer você ser livre desse coronavírus. Ele pode agora acabar com essa pandemia no Brasil e no mundo. A minha oração, sabe qual é, irmãos? É que Deus contrarie todas as perspectivas que as pessoas falam. Vai durar mais 20 dias, mais 30 dias, mais 3 meses. Deus, ele pode acabar com isso agora, se ele quiser. Marcos 9, 23. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Ah, meu Pai, se você está participando desse culto agora nessa tarde, é porque você quer se aproximar de Deus. Se você está em casa agora me assistindo, você poderia estar assistindo agora aí, não sei, Faustão, qualquer coisa, mas você está assistindo, sabe por quê? Porque você quer se aproximar de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o recompensador, Ele é o galardoador para todos que o buscam. Deus está aqui nessa tarde e Ele tem poder de mudar a nossa vida. O que fazer quando a tribulação chegar? O que fazer quando o problema vir? O que fazer quando a crise bater na minha porta? Número 1, faça um autoexame. Número 2, entenda o momento. Não finja de bobo. Não sai gastando dinheiro sem você estar numa crise financeira. Entenda o momento, mas não se empregue. Terceiro, não transfira a sua responsabilidade para os outros. Quarto, tenha paciência. Quinto, desloque o seu olhar. Sexto, ações de graça. E sétimo, tenha fé em Deus. Curva a sua cabeça se você puder, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração nesta tarde. Eu clamo em favor de todos, ó Pai, que estão precisando de um socorro do Senhor. Meu Deus, a tribulação, a luta, a provação, ela vem para todos. E ela não se resume a essa pandemia do coronavírus. Ela vem em diversas áreas da nossa vida. Então, meu Deus, que essa palavra possa entrar no nosso coração e que venhamos praticá-la para vencer crise, problema, tribulação, firmado no Senhor. Meu Deus, eu aproveito para te pedir, mata esse coronavírus em nome de Jesus, acaba com essa praga em nome de Jesus.
venha, meu Pai, contrariar todos os prognósticos humanos das autoridades, que o Senhor venha resolver isso o mais rápido possível, dando para um cientista a vacina, ou o remédio, enfim, de maneira que todos nós venhamos entender que a vida segue, porque o Senhor está conosco. Meu Deus, guarda cada um que ora comigo agora, livra de todo mal. Meu Deus, guarda esta casa, guarda esta família. Eu profetizo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhuma praga chegará à tua casa, porque você está habitando no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente, nela você vai descansar. É o que eu te peço, meu Deus, em favor de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.